Glória a Deus. É muito mais do que uma estratégia adorar o Senhor, louvar e adorar o Senhor em meio às tentações, em meio às tribulações, em meio ao cansaço, em meio à dor. Quando nós adoramos o Senhor, Ele é o nosso alento, a nossa direção, Ele é o nosso alimento, Ele é o nosso prazer. Quando nós adoramos o Senhor, quando nós colocamos o nosso Senhor Jesus, irmãos, por cima de qualquer coisa, pois o Senhor também Ele se move, céus e terra. Isso nós vamos ver aqui através de um dos grandes servos do nosso Senhor Jesus, quando Ele foi não somente chamado, mas Ele foi separado para adorar o Senhor. Então nós temos que entender, quando nós somos separados, chamados, não somente para fazer, entendam isso, irmãos, porque muitas pessoas começam. O tema não é começar, é concluir, é terminar, é chegar à meta, é alcançar aquilo que Cristo nos permite alimentar dele, é alcançar aquilo que o Senhor nos permite absorver dele. É isso que Jesus quer das nossas vidas. O Senhor quer que o nosso coração venha a ser um coração, irmãos, simples. Nós não precisamos de palavras bonitas para alcançar o céu, mas precisamos de um coração quebrantado na presença. Nós não precisamos, irmãos, ter grandes sabedorias para alcançar os céus, mas precisamos ter os olhos conectados no Senhor. Não precisamos de ouvir lindos poetas, lindas frases nessa terra para que os nossos corações se quebrantam, mas é necessário ouvirmos, como ouviu Elias, a voz suave do Senhor, porque Ele é suave, Ele é direção, Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa cura. Mas nós temos que entender aquilo que Cristo é para nós, sabendo que nós somos filhos e servos do Senhor. Se nós sabemos que Ele é Pai, irmãos, estamos falando aqui da igreja, que se a gente for no mundo, a gente assusta, mas me fala aqui dentro, qual o pai entrega o seu filho para um escravo? Qual mãe entrega seu filho para um escravo? Ninguém. Ao contrário, se entrega para salvar o filho, se entrega para salvar a filha. Entender aquilo que Cristo queira para as nossas vidas não precisa de muita coisa, é simplesmente, meus irmãos, sentar numa cadeira, fechar os olhos e contemplar a vida, contemplar aquilo que o Senhor Jesus tem preparado para mim e para você. É entender qual é o meu e o seu propósito aqui na terra. Nós não viemos aqui, irmãos, simplesmente para passar um tempo. Veio passar um tempo. Não. Nós viemos cumprir um chamado que é naquele qual o nosso Senhor Jesus nos designou. E eu amo esse jovem no qual nós vamos falar aqui hoje, porque mesmo ele sendo escravo, levado a outra nação, mesmo ele perdendo tudo, os seus pais já não estavam seus irmãos, talvez pessoas de sangue, familiares de sangue, talvez já não existia mais, porque quando uma nação ela era levada como escrava a outras nações, a primeira ordem, quero que entendam, a primeira ordem que os soldados tinham era: escolham os mais fortes, escolham os mais sábios e traz eles para
o nosso palácio, para que eles venham ser escravos. O restante, irmãos, eram simplesmente mortos, talvez ficado ao longo do caminho, por conta que não tinha nenhuma misericórdia contra o inimigo. Não tinha misericórdia contra o inimigo. E nós, um tempo, éramos inimigos de Deus, instruído e vivido nas trevas. Mas o nosso Senhor, Ele se achegou a nós. Não foi nós que nos achegamos a Ele. Ele se achegou a nós, para nos mostrar o verdadeiro caminho, a verdadeira direção, o verdadeiro alimento, a verdadeira bebida. Ele sim satisfaz tudo aquilo que necessitamos. Nós não necessitamos, irmãos, muitas coisas para poder sobreviver. Isso nós vamos ver aqui. Mas algumas das vezes os nossos olhos vai além daquilo que o nosso Senhor tem preparado para as nossas vidas. E isso nos faz tirar-nos de dentro do propósito de Cristo. Nos faz tirar de dentro daquilo que o Senhor nos preparou. E com isso nós sofremos, porque nós não entendemos o caminho. Porque quando eu estou fora do caminho, eu não entendo o que é estar no caminho. Mas quando eu estou dentro do caminho, eu não quero viver fora dele. Amém? Então, irmãos, Daniel capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Daniel capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do nosso Senhor: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos seus utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro de seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa o rei designou-lhes, presta atenção nisso, da sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias, Sadraque, e Misael, Mesaque, e Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos sacerdotes permissão para se abster deles. Aleluias. E aí ficamos. Irmãos, é sobrenatural a vida desse jovem. É algo lindo. Por quê? Outro dia nós estávamos na casa do Ricardo, estávamos dando um estudo, e eu comentava com ele a respeito dos profetas. Não somente dos profetas, sacerdotes, aqueles que foram designados por Deus para poderem levar a palavra do Senhor.
E quando nós observamos a vida deles, eram pessoas que sofriam muito. Foram pessoas que passaram por escravidão, que passaram por fome, pessoas que foram presos. Então me veio na mente Jeremias, um cara que Deus falou assim: eu te escolhi desde o ventre. Presta atenção, irmãos. Eu te designei como profeta para as nações. Uau! Isso é maravilhoso, sim ou não? Quem aqui não queria ser profeta de Deus? Só que ser profeta de Deus, irmãos, é um reto muito grande. Porque ser profeta de Deus é alinhar a vida das pessoas ao caminho do Senhor. Ser profeta de Deus é levar as pessoas a estar com Cristo. Ser um verdadeiro profeta do Senhor é falar aquilo que o Senhor queira que venha falar. Ser profeta de Deus é profetizar vida onde tem morte, é profetizar luz onde tem escuridão, e é profetizar cura onde tem enfermidade. Isso é ser profeta de Deus, é estar alinhado com a vontade do Senhor. Só que a gente percebe que todos os profetas sofreram muito. Só uma, isso é nojento, eu não vou ler nem vou falar, mas a pastora vai colocar ali. Ezequiel, ele foi chamado para ser um dos grandes profetas, foi ministrado nesse altar sobre o que? Profundidade, sim ou não? Ezequiel, um cara que sempre esteve na presença do Senhor, esteve com Cristo, esteve com Deus, foi designado, foi exilado também. Nós vamos ver aqui, um dos que foi exilado, ou seja, escravo aos babilônios, esteve também como escravo. No capítulo 4, irmão, eu não queria ser Ezequiel. No capítulo 4, irmão, coloca para mim, fazer um favor, minha princesa, capítulo 4, versículo 12. Exatamente. 4, versículo 12. Deus fala com Ezequiel assim: Ezequiel, você vai lá, vai colher trigo, a cevada, e vai amassar ela, vai fazer um trem bacana, e vai assar o pão. Mas não é no forno, não. E nem no fogão bonitinho como nós temos nos dias de hoje. Não é naquela fornalha linda e maravilhosa como tinha os antigos. Aí a lenha entrava por um lado e tinha um forno em cima. Eles iam com uma pá de madeira muito grande, enfiava lá o pão, depois o tirava, algo sobrenatural, um sabor lindo e maravilhoso. Só que não foi essa a direção que Deus deu a Ezequiel. No capítulo 4 de Ezequiel, eu fico me imaginando a humilhação de Ezequiel para poder instruir o povo. Não é fácil. Não sei se está aí, vocês podem ler se quiserem. Está aí? Amém. Deus falou com ele assim: ó, você vai preparar tudo, vai organizar e vai assar o pão na onde? Então Ezequiel, irmãos, com súplica, todo o capítulo 4 fala a respeito, com súplica ele fala assim: meu Senhor misericórdia, faz isso comigo não. É muito forte o negócio. Porque Deus falou com ele assim: ó, você vai assar o pão, e qual que seria o combustível? Fezes humanas. É muita humilhação. Então Deus falou com ele, não sei, beleza, então, banda de vaca. Quebrou o gai dele, deu uma ajuda. Então, ser profeta de Deus é muitas das vezes passar humilhação para poder direcionar.
É viver aquilo que o povo não está vendo, como o profeta está vivendo. É ter revelação que muitas das vezes choca o coração daqueles que estão sendo direcionados à salvação. É ouvir a voz de Deus e falar: Senhor, misericórdia do teu povo. Outro dia eu falava com uma pessoa, no dia, irmãos, que um pastor falar que a igreja é dele, isso é soberba. Porque a igreja não é de pastor, a igreja não é de apóstolo, a igreja não é de profeta, a igreja é de Cristo. Ela é do Senhor. Vocês não me pertencem, mas eu fui chamado para poder direcioná-los. Eu pagarei contas se eu não direciono vocês a um caminho correto. Eu tenho muito temor, igreja, da palavra do Senhor. Muito temor. Muito. Porque uma coisa que eu coloquei no meu coração: o povo que Deus me permitir cuidar, eu vou cuidar, mas com retidão. Não adianta, pastor, e se eu fizer isso assim? Não, volta. Porque o profeta está para alinhar, com amor, com misericórdia, mas para alinhar. E Daniel, irmãos, voltamos lá ao livro de Daniel, capítulo 1, eu quero que entendam algo. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Jerusalém e sitiou. Eu e a minha linda esposa, nós já moramos na Espanha, e sabemos o que é um sitiar. Ao lado dos castelos haviam valas muito grandes, muito profundas e muito largas. E normalmente havia água ao redor, para que o seu inimigo não tenha facilidade de invadir o castelo do rei. E havia apenas uma entrada. Apenas uma entrada. E era por essa entrada que entravam e saíam. E o portão ficava do lado do castelo. Ele descia do castelo a seu contrário. Assim era. Quando aqui nós ouvimos falar que Nabucodonosor sitiou Judá, sabe quantos anos poderia ter ficado Nabucodonosor do lado de fora e eles do lado de dentro? Isso é uma escravidão dentro de casa. Isso é muito doído. Então chega um determinado momento que lá dentro não tem água e não tem comida. Então lá dentro eles começam a morrer de fome. No mesmo livro de Jeremias, existe um momento dado em que eles estão morrendo de fome lá dentro. E uma mulher chega perto da outra mulher e fala assim: ó, matamos o seu filho e comamos, e amanhã matamos o meu filho e comamos. Por que isso, pastor? Você está falando isso para que vocês venham a entender até onde chegou o nível do povo escolhido de Deus. E Jeremias se comove com aquilo, ele fica muito entristecido com aquilo, e ele profetiza: pois amanhã vai haver comida aqui. Pois amanhã. Ele falou que no outro dia já haveria provisão em Israel. E isso aconteceu. Daniel, ele foi exilado à Babilônia. Eu quero que entenda. Ainda que ele estava exilado na Babilônia, ele não deixou de servir ao Senhor. Ainda que ele não estivesse como escravo, longe da sua terra, longe da sua casa, ele não deixou de servir ao Senhor. Ainda que ele estivesse longe de tudo que era mais perfeito, que era estar dentro da sua parentela, ele não deixou de servir ao Senhor. Por isso no capítulo 6 de Daniel, onde que ele é lançado? Na cova. Porque 3 vezes ele ia, tomava o seu momento e orava ao Senhor todos os dias.
Ele nunca deixou de adorar o Senhor, ainda que lhe faltasse. E isso aqui, eu quero que entendam algo. No versículo 4, a palavra do Senhor diz assim, ó: jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir o palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Jovens cultos e inteligentes, ou seja, escapou da espada aqueles que tinham conhecimento, aqueles que faziam parte de uma família nobre. Ou seja, que Daniel foi um daqueles que foi escolhido para estar diante do rei da Babilônia, um dos maiores reis que já houve no Antigo Testamento. Estamos falando daqueles que escravizou o povo de Israel, o Judá em si. Eu estou falando dos reis israelitas. O maior deles foi Davi, depois Salomão. Então nós estamos falando que eles tinham que estar aptos para aprender, para se comportar e para ser designado aquilo que eles iriam fazer. E a língua, quando eles estão falando aqui, estão falando do aramaico. Do capítulo 2 do livro de Daniel ao capítulo 7 do livro de Daniel, o original dela é aramaico. Por quê? Porque foi escrito aos exilados. E onde que eles estavam? Longe de casa. Então todas aquelas pessoas ao redor tinham que entender o aramaico. Como que foi escrito as iniciais que estavam na cruz? Forte. Em aramaico, para que todos viessem entender que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores foi crucificado para salvar aqueles que estavam lá embaixo. Não foi escrito no hebraico, foi escrito no aramaico, não foi no hebreu. Do capítulo 8 do livro de Daniel ao final, já outros 5 capítulos, ao 12º, em hebreu. Porque já foi designado ao povo de Israel, ao povo que seria salvo. Daniel, ainda que escravo, ele se comportou diante da sua autoridade, que naquele momento era o rei. Só que eu quero que entendam algo, aqui agora eu quero que entendam algo. Presta atenção. É quando nós pegamos e voltamos no versículo 2. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos. Quero que entendam. E também alguns dos utensílios do templo. Ele levou os utensílios para o templo de seu Deus, na terra de Sineá, e o colocou na casa do tesouro dos seus deuses. Deus entrega, capítulo 1, versículo 2. Deus, ele entrega Judá, o rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Ele permite isso. O exílio, meus amados irmãos, o exílio foi acontecido por dois detalhes. Porque o povo de Deus não guardou a aliança que Deus fez com eles e que eles tinham feito com o Senhor através de Moisés. E segundo detalhe, meus amados irmãos, Deus permite o exílio por conta de uma idolatria. Uma idolatria física e uma idolatria espiritual. Deus permite o povo de Israel ir-se preso, sofrer por conta de detalhes. Porque Deus levantou aquele povo para ser o povo escolhido. E mesmo sendo escolhido, eles vendo o Senhor, ouvindo a Deus, eles não o temeram como por ser um Deus, por ser o Senhor, não o temeram.
E eu quero dizer algo aqui que é muito interessante sobre as nossas vidas. Eu queria abrir a palavra do Senhor no livro de Jeremias, no capítulo 25. Porque quando nós falamos de uma idolatria física e uma idolatria espiritual, meus amados, nós também estamos falando de uma prostituição física e uma prostituição espiritual. Por quê? Porque Deus tinha uma aliança. E o que é uma aliança? É um casamento. Só tem aliança aqueles que se casam, marido e mulher. E quando eu permito uma terceira pessoa no meu lar, isso é adultério. Então isso foi uma prostituição espiritual que o povo de Deus estava fazendo com o Senhor. E quando nós permitimos isso entrar dentro da nossa casa, a nossa casa vai a pique. Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós temos sérias coisas ruins que acontecem. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que fazemos. Jeremias, capítulo 25, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 5. Diz assim: a palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá, aos habitantes de Jerusalém, foi isto: durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. Eu tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram, nem lhes deram atenção. Quando disseram: converta-se cada um do seu mau caminho, do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permaneceram na terra que o Senhor deu a vocês, aos seus antepassados, para sempre. 23 anos Jeremias estava anunciando dentro de Israel, dentro de Judá, dentro de Jerusalém. Irmãos, 23 anos. Ou seja, nós estamos falando que aquilo que acontece com o povo de Deus, com o povo de Israel, não foi de um dia para o outro. Não foi. Passou-se o tempo, passou-se anos. Então o que acontece? Eles não deram ouvidos ao Senhor, não deram ouvidos à palavra de Deus para com a vida deles. Por quê? Por conta que é mais fácil, é muito mais fácil eu viver aquilo que apetece a minha carne. É mais fácil, é mais saboroso. Só que eu quero que entendam algo. Durante 23 anos, Deus, através de Jeremias, anuncia aquilo que iria acontecer. Presta atenção. E isso, na época de Jeremias, foi no ano 605 antes de Cristo. Jeremias anuncia. No ano 597 antes de Cristo, Daniel anuncia. E no ano 586 antes de Cristo, Ezequiel anuncia. Ou seja, que o Senhor, ele sempre esteve anunciando ao povo de Israel simplesmente um detalhe: estejam nos meus caminhos. Só isso. Só que nós dificultamos as coisas às vezes. Somos nós. Somos nós que saímos do caminho. Por isso que quando Cristo vem, ele fala assim: ó, eu sou o caminho. Porque quando nós estamos no caminho que é Cristo, então nós entendemos aquilo que o Senhor queira para as nossas vidas. Por quê? Porque os nossos olhos são abertos.
Vocês estão lembrados no caminho de Emaús? De Jerusalém a Emaús, estavam os 2 discípulos, e Jesus estava com eles, e eles conversavam a respeito da crucificação. Eles tinham toda confiança que Cristo era aquele que viria libertar Israel, e de fato, foi o que aconteceu. Então no final, Cristo o que ele faz? Ele parte o pão. Então eles vêm, eles reconhecem, falam, realmente ele ressuscitou, aleluias. Então eles falam assim, o nosso coração não queimava quando ele nos expunha as escrituras. Uau! O nosso coração não pode simplesmente queimar, os nossos olhos têm que se abrir. Nós temos que ver, nós temos que entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Porque quando o meu coração queima, significa que o Espírito está aí dentro, irmãos. Que o Espírito Santo do Senhor está aí dentro. Mas nossos olhos têm que se abrir, para que eu possa contemplar a Cristo e o caminho no qual o Senhor nos designou a andar. Estevão, perto de morrer, ele viu o Senhor, porque os olhos dele estavam abertos, mas aqueles que apedrejavam não. Paulo, quando estava em caminho a Damasco, ele viu o Senhor, mas os outros que estavam ao redor não viu, porque somente vai ver o Senhor aquele que o Senhor elegeu nele, aleluias. Só verá o Senhor aqueles que foi elegido nele. Mas não significa que as nossas vidas vão ser flores. Não vai ser. Porque nós somos chamados como profeta para quê? Para alinhar, para direcionar, para cuidar. Jeremias cuidava do povo, Daniel cuidava, Ezequiel cuidava. Todos eles cuidaram do povo. Todos os profetas menores, irmão de Osés a Malaquias, cuidavam do povo. Mas muitas das vezes eles não quiseram ouvir. Não quiseram. Porque é mais fácil eu ir pelos sentimentos do meu coração. É mais fácil. E quando eu vou pelo sentimento do meu coração, a palavra do Senhor diz que o coração é enganoso. Mas quando nós entendemos aquilo que Paulo escreve aos Romanos, que nós experimentaríamos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Por quê? Porque nós não iríamos nos amoldar aos padrões dessa terra. Vamos ver aqui agora, presta atenção. Eu amo esse negócio. No versículo 5, diz assim, ó, de sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Presta atenção, irmãos. Eles foram, ou eles iriam comer da melhor comida que tinha na Babilônia, por conta que era a mesma comida que estava servindo na onde? Na mesa do rei. Era a melhor comida que tinha. Vocês acham que o rei iria comer lá um quê? Qualquer comida que colocasse para ele? De fato que não. Mas ele iria comer da melhor comida que estava na mesa do rei. Só que existia um detalhe da comida na mesa do rei, se chama primícias. Sabe o que eles faziam naquele então, na Babilônia? O deus dele era Marduk. Presta atenção, a primeira comida que era feita por o rei, eles tiravam as primícias e ofertavam a Marduk, ao deus dos babilônios. Isso é forte. Então Daniel não quis compactuar com aquilo. Daniel não quis compactuar com aquele alimento. E sabe o que é mais interessante? Não somente Marduk, como também Tamuz. Já ouvimos falar a respeito de Tamuz, Amon. Esses eram os deuses babilônios. O que eles faziam? Eles tiravam uma ofrenda para os deuses babilônios e depois se alimentavam
daquele alimento, daquela comida. Então Daniel falou assim: não, nós não queremos alimentarmos dessa comida. Eu quero pedir que traz para nós legumes e água. Legumes e água. Então, aquele homem, eu quero que entendam isso. Presta atenção. No versículo 8 em seguinte, vocês podem ler até o término do 10. A pastora vai estar colocando aí, a apóstola vai estar colocando aí para nós. Eles estavam falando de um alimento no qual Daniel tinha falado com eles que queria alimentar. Eles não queriam alimentar-se da comida que estava na mesa do rei, por conta que Daniel não queria se contaminar com a comida que estava na mesa do rei, porque a comida que estava na mesa do rei era uma comida idólatra, uma comida oferecida a outros deuses. Então vou te fazer uma pergunta, irmão: quem aqui não queria estar sentado à mesa de um rei? Eu não, mentira. Mentira. Quem aqui, irmãos, não queria estar diante de um banquete todos os dias durante 3 anos e alimentar-se do melhor? Quem aqui preferia comer pepino e repolho do que ver toda uma carne assada, um churrasco? Pastor, eu queria o pepino. Mentira. Não é verdade, irmãos? Pastor, eu queria voltar lá no Egito, né? Alho, cebola, pepino. Mentira, irmãos. Escolheríamos do melhor. Só que nem sempre aquilo que parece ser melhor aos nossos olhos é o melhor. Nem tudo que parece ser é. Por isso que Satanás hoje tem iludido muitas vidas, porque ele tem colocado na mesa bons banquetes, e com isso alimentamos a nossa carne e não alimentamos o espírito. Por isso muitas pessoas sucumbem, porque diante dos olhos parece ser maravilhoso, diante da carne ela é maravilhosa, é saboroso, mas no espírito é um veneno. Aquilo que alimenta a carne é veneno para o espírito, e aquilo que alimenta o espírito é veneno para a carne. E aquilo que mais seja alimentado, mais forte será. Hoje Satanás tem colocado nas mesas de muitos lares coisas da carne. Muitos lares. Satanás tem colocado diante dos olhos de muitas pessoas coisas que parecem ser saborosas, mas no final é como um fel, que quando está dentro amarga e traz dor. E as pessoas, elas não querem viver na dor, elas querem alimentar a carne e viver como que se tivesse alimentado o espírito. Daniel não viveu assim. 10 dias, a pastora vai colocar aqui, durante 10 dias, eles alimentaram de legumes e água. Presta atenção em algo. Eu te provo na Bíblia que todo aquele que meteu a cara no vinho fez bagunça. Eu te provo na Bíblia. Começando por Noé. Uma das maiores maldições que já houve na face da terra. O pai amaldiçoou o filho de tal maneira que foi escravo de escravos. Cã. Sansão meteu a cara no vinho, caiu nos braços da prostituta. Todo aquele que metia a cara no vinho da terra fazia algo que não era bom. Pastor, posso beber uma cervejinha? Não. Por que, pastor? Por que não?
E se eu quiser? Não. Então você e Deus. Então não me pergunta conselhos, porque eu vou te aconselhar para te alinhar com Cristo. Não vou te aconselhar para você sair da presença, mas que você esteja na presença. Só um pouquinho? Não. Porque um pouquinho te pode mandar para o inferno. Você quer ir para o inferno? Não. Então nós temos que alinhar-nos com as coisas do Senhor e não com as coisas da carne. Porque Satanás tem colocado mesas e banquetes, e nós temos nos deleitado nas mesas do inimigo. Só que Daniel não. E durante esses 10 dias, o que eles alimentaram? Legumes e diz a palavra do Senhor, eu quero que entendam, que eles estiveram muito mais formosos do que aqueles que alimentavam da mesa do rei. O que eu quero te dizer? Que aquele que alimenta de Cristo, é muito mais formoso, brilha muito mais, reflete a glória. Aquele que alimenta do Senhor é muito mais do que aqueles que alimentam na mesa da carne. É muito mais, porque reflete a Cristo. Por isso Moisés, quando descia do monte, ele refletia aquilo que ele alimentava. E quando eu alimento do Senhor, eu vou refletir o Senhor. É assim que funciona no mundo espiritual. E eu quero estar terminando com algo que eu achei lindo demais. Qual que é o nome dos amigos de Daniel? Irmão, se eu fosse ministrar tudo que eu quero aqui, vocês não calculam, fica a noite inteira. Presta atenção em algo. Qual que era o nome dos 3 amigos de Daniel? Coloca aqui para mim, fazer um favor, minha princesa. Não me fala do nome deles, Babilônio, não. Né? Sabe por quê? É o que Satanás tem tentado colocar nas nossas vidas. Nomes babilônios. Mas Cristo não nos conhece como pelos nomes babilônios. Ele nos conhece como nomes dos filhos da promessa. É diferente. Então, presta atenção. Ali está Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Com isso eu termino. Azarias. Vamos ver o significado? Azarias. O Senhor ajuda. Misael, quem é com Deus. Ananias, o Senhor demonstra graça. E Daniel, Deus é o meu juiz. Agora vamos ler a frase? Irmão, isso é lindo demais. Vamos ler a frase agora da junção dos nomes deles. Presta atenção, irmãos. E assim que funciona o Senhor no reino. Jamais aceita nomes de escravidão sobre a sua vida. Jamais. Nem nome de enfermidade, não, irmãos. Você já prestou atenção que tem pessoas que amam ficar doente? Igual, por exemplo, hoje eu vou falar de mim. Estava com uma dor na coluna hoje. Aí dói assim, sabe? Dói a perna. Aí você chega perto da pessoa e fala assim: rapaz do céu, eu estava com essa perna aqui doendo, por conta que a coluna hoje foi braba. Aí outro chega: que isso não é nada. Eu estava doendo a coluna, essa perna eu andava torta ainda. Vai, credo, irmão. Sim ou não? Tem pessoas que gostam. Você mesmo está repreendido. Nós somos, irmãos, nós somos filhos da promessa. Não tomamos posse de nomes que o inimigo tenta colocar sobre as nossas vidas. Amém? Amém, irmãos? Não toma posse. Toma posse disso aqui, ó. O Senhor ajuda quem é com Deus. O Senhor demonstra graça, porque Deus é o meu juiz. Aleluias! Isso é maravilhoso. Isso é a junção do nome dos 4. Ou seja, que mesmo em meio à escravidão, nós temos que ser livres. Em meio às trevas, nós temos que ser luz. Aonde não tem caminho, nós temos que ser caminho. Porque nós somos libertos. Porque nós estamos com o Senhor.
porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos direcionou, o Senhor abençoou a nossa casa. Nós não estamos aqui por acaso, não. Foi porque o Senhor determinou que nós estaremos aqui neste tempo, nessa época. Porque nós temos que fazer uma diferença para aqueles que estão lá fora. Presta atenção. Quem é que governou aqui? Foi Babilônia que governou Daniel? Ou foi Daniel que governou a Babilônia? Isso é forte. As trevas não governam a luz, mas a luz pode governar nas trevas. Daniel governa na Babilônia. Em todos os reis que passaram, irmãos, Daniel governou. Morre um rei, se levanta outro, de repente está lá Daniel revelando sonhos, dando direção de Deus. E eu vou falar com você uma coisa: aquilo que Daniel revelava para os reis era forte. Um deles ele falou: vai morrer hoje. Bruto. Porque brincou com as coisas do Senhor. Filho de Nabucodonosor. Estava brincando, estava numa festa. Deixa eu fechar isso aqui. Estava ele dando uma festa, um banquete no palácio do rei. E foi convidado nobres, pessoas conhecidas, pessoas políticas, pessoas que tinham influência. E estavam todos entrando na cara no vinho. De repente, sabe o que Beltesazar faz? Traz as taças de ouro que estavam no templo de Israel. Irmãos, não mexe com as coisas de Deus não, irmão. Não mexe não, irmão. Traz as taças. Quando começaram a beber o vinho, nas taças de ouro que vinha do templo de Israel, de repente na parede começa uma mão como de um homem, e escreve Mené, Mené, Tekel, Parsim. O rei fica trêmulo, o rei fica com medo, e a sua esposa, a rainha, ouve os gritos de pavor do rei. Ela entra, e o rei com medo, trêmulo, então ela lembra de quem? De quem que ela lembra? Daniel, um dos exilados de Israel. Porque onde você é luz, você sempre será luz. Quando Daniel chega, resumindo, a primeira coisa que ele fala com aquele rei é: você conhecia todos os feitos que o seu predecessor Nabucodonosor passou com Deus de Israel. Você conhecia. Aqueles que conhecem o poder de Deus e brincam com Deus, irmãos, é pisar no sangue de Cristo. Então ele fala: ó rei, vou te revelar. Mené, foste achado culpado. Tekel, teu reino será retirado de você. Isso é forte. Parsim ou Pérez, isso é forte, irmãos. Isso é forte. Teu reino será entregue a outros. E de fato, ele morre naquela noite. Ele morre. E os medos e persas dominam a Babilônia. Mas sabe por que do juízo? Por conta que aquele rei já sabia tudo o que tinha acontecido na Babilônia, através dos poderes, milagres e prodígios que o Senhor tinha feito na Babilônia. E quantas vezes Daniel tinha ido até o rei e revelado-lhe sonhos e visões. Só que o rei brincou com as taças que estavam no templo. Não brinquem com aquilo que é do Senhor.
Não. Que aquilo que é do Senhor pertence ao Senhor. E como diz a palavra, é sagrado, é santo. Quero convidar o louvor que passe, por favor. Irmãos, Daniel não se permitiu ser induzido pelo alimento dos babilônios. Ou seja, não te permite ser induzido pelo alimento que tem lá no mundo. Não se permite. Mantém-se firme. Busca a presença do Senhor. Porque só o Senhor é Deus. Como aquilo que aconteceu diante de Jezabel e Acabe, Monte Horebe, diante do altar do Senhor. Só que algumas das vezes nós tomamos decisões nossas humanas. Quando a glória de Deus desceu no Monte Horebe e consumiu o holocausto, não era para os profetas, nem de Baal, nem de Aserá, serem sacrificados. Não era. Quem ordenou aquilo não foi Deus, foi Elias. E algumas das vezes nós brincamos com a autoridade que o Senhor nos tem dado. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você profetiza sobre os seus filhos. Cuidado com aquilo que você profetiza sobre as suas filhas, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus negócios. Cuidado com aquilo que você fala, porque tem muito poder. Muito poder. Porque o Senhor nos tem dado autoridade. Seja um profeta de alinhar e não de destruir. Seja um profeta, irmãos, de curar e não de matar. De dar vida e não de destruir vida. Seja um profeta de profetizar glória e poder de Deus, alinhando com a vontade do Senhor. Amém?